Bom dia a todos. Então estamos dando continuidade à hidrostática. Então, gente, nas aulas anteriores, o que nós vimos? Na primeira aula nós falamos de densidade, volume, o que é densidade, massa sobre o volume, a gente deu aqueles conceitos básicos. Na segunda aula nós falamos do teorema de Stevin, também extremamente importante. Na terceira aula, princípio de Pascal, as prensas hidráulicas, freio hidráulico. E hoje nós vamos falar de empuxo, mais precisamente de teorema de Arquimedes. Gente, teorema de Arquimedes, o empuxo, ele está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, pode ter certeza. Você pode até não saber o que é, mas você já sentiu em algum momento na sua vida. Por exemplo, quando você vê um balão subindo, tá? Você enche ele com um determinado gás e esse balão sobe. Por que esse balão está subindo? Nós vamos explicar através do teorema de Arquimedes. Ou uma pessoa dentro da água, parece que essa pessoa é mais leve dentro da água. Parece que eu consigo pegar um objeto dentro de um fluido, da água, por exemplo, de uma maneira mais fácil. Por que isso acontece? A gente explica através do empuxo, teorema de Arquimedes. Ou eu coloco um objeto dentro da água e ele volta com toda a força. Isso acontece devido ao empuxo também, teorema de Arquimedes. Então você não sabe o que é, mas você já tem isso daí presente na sua vida. Em algum momento você já viu isso daí. E nós vamos explicar como que isso daí acontece. Então nós vamos começar a aula fazendo uma experiência bem simples, bem básica, onde eu tenho aqui um recipiente que contém água. E eu vou colocar um objeto dentro desse recipiente, dentro desse fluido. Por fluido entendo os líquidos e os gases, certo? Então, o que acontece quando eu coloco um corpo dentro desse fluido? O líquido que está ali, o fluido, ele vai ter que dar espaço para esse corpo, certo? Então, provavelmente, estão visualizando? Aqui tem a água, eu vou colocar o corpo. O que vai acontecer? Olhem, vou fazer com calma. O líquido vai subir, tanto é que ele extravasou um pouquinho, verificaram? Aumentou o volume do líquido? Sim. E quanto que aumentou? Exatamente o volume do corpo que foi colocado ali dentro, compreenderam? Então, a quantidade de fluido que foi extravasada, aumentada, é exatamente igual ao volume do corpo que foi colocado ali dentro, certo? Entendendo isso daí, vamos passar nessa parte aqui. Coloquei um objeto. E esse objeto dentro desse líquido, aqui é um recipiente, gente, contendo líquido, por exemplo, água. E eu coloco um objeto de qualquer material, por exemplo, prata. Coloquei um corpo ali dentro. O que vai acontecer? Sobre este corpo vai atuar uma força que nós chamamos de empuxo. Sim, empuxo é uma força que atua nos fluidos. Empuxo que vai ser vertical e voltada para cima. Então, todo o corpo imerso no fluido está sujeito a uma força chamada empuxo. Ela é uma força vertical e voltada para cima. E por definição, empuxo é o peso do fluido que foi deslocado, certo? Então, empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado. O que é peso? Massa, gente, do fluido. Esse F é de fluido. No caso ali, é a água que nós estamos trabalhando, vezes a gravidade. Falamos para vocês que muitas vezes a gente não vai trabalhar com massa, mas eu sei que densidade é massa sobre volume. Então, massa, o que é? Densidade vezes o volume. Então, empuxo nada mais é do que a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Aqui nós chegamos ao coração da nossa aula, onde eu digo que empuxo é o peso do fluido que foi deslocado, do fluido, do líquido, no caso ali da água, não do corpo, tá? Empuxo é a densidade, ó, dF, nada mais é do que densidade do fluido, no caso ali a água. VF nada mais é do que o volume do fluido deslocado. Certo? Compreenderam até aqui o que é empuxo? Empuxo é o peso do fluido que foi deslocado. Gente, importantíssimo, vou repetir muito isso ao longo da aula. Eu vou colocar um corpo agora dentro
de um fluido e eu vou perguntar para vocês quais as forças que atuam neste corpo, quando eu coloco um corpo dentro do fluido. Sim, o seu peso, óbvio, e agora o empuxo, que é uma força vertical voltada para cima. E 3 coisas podem acontecer quando eu coloco um objeto dentro de um fluido. A primeira delas, o que pode acontecer? Então aqui eu tenho um recipiente e eu vou colocar um objeto dentro desse recipiente. E o que pode acontecer? Eu não vou soltar com força que eu posso quebrar aqui o becker, tá? Então vai devagar. O corpo desceu, ele ficou parado aqui embaixo. Por que isso aconteceu? Porque a força peso é maior do que o empuxo. Então ele afundou. Outra coisa que pode acontecer. Vou colocar esse corpo aqui dentro e o que vai acontecer? Eu vou até empurrar ele aqui dentro, ó. Ele volta, ó, empurrei. Ele voltou. Por que isso aconteceu? Porque nesse caso o empuxo é maior do que a força peso. Compreenderam? E a terceira coisa que pode acontecer quando eu coloco um objeto dentro de um líquido. Olha só o que pode acontecer. Ele fica em equilíbrio, onde a força peso é exatamente igual ao empuxo. Estão visualizando aqui? Então, quando eu coloco um objeto dentro de um líquido, 3 coisas podem acontecer. Ou ele afunda, peso maior que empuxo. Ele flutua, empuxo maior que peso. Ou ele flutua, que é o caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, quais as forças que atuam neste objeto dentro desse fluido, dentro desse líquido? Aqui, então, eu tenho a força peso, associo aqui para vocês. Aqui eu tenho o empuxo. E ele permaneceu em repouso, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, é porque a força peso é exatamente igual ao empuxo, tá? Igual em quê? Em módulo e direção, eles têm sentidos opostos. Então, aqui o peso é igual ao empuxo. O que é o empuxo? É o peso do fluido que foi deslocado, ou seja, é a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade, certo? E esse peso é o peso do corpo, é o peso do objeto. O que é o peso do objeto? É a massa do corpo, é a massa do objeto vezes a gravidade. Aqui é a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade. Eu posso simplesmente aqui cancelar aqui a gravidade, onde eu tenho, o que é? Massa. Massa é a densidade do corpo vezes o volume do corpo, igual a densidade do fluido vezes o volume do fluido. Por que eu estou falando isso daqui? Porque se eu tenho, por exemplo, o gelo, a densidade do gelo é 90% da densidade da água. O que isso quer dizer na prática? Que um iceberg feito de gelo, ele está com 90% do seu formato, do seu corpo imerso e apenas 10%. Então aqui nós podemos concluir exatamente isso. Se eu tenho um corpo dentro de um líquido cuja densidade é 50% da densidade daquele líquido, o que vai acontecer quando eu coloco aquele corpo ali dentro? Vai ficar 50% dentro daquele líquido e 50% fora. E o empuxo é o peso do fluido deslocado, somente da parte do corpo que está imerso naquele líquido. Isso que tem que ficar muito claro para vocês. Então, o teorema de Arquimedes, que fala do empuxo, e empuxo nada mais é do que uma força vertical de baixo para cima, e o módulo é o peso do fluido que foi deslocado. Gente, estudem, praticamente a matéria encerra aqui para a nossa isso é importante, extremamente importante, é prazeroso fazer isso daí, e vocês vão ter a ideia quando resolverem os exercícios ali de 25 a 31 da página 246, e tem os exercícios complementares. Façam os exercícios, tendo dúvida, nos procure nos chats, no fórum, de qualquer forma, e converse com seus professores. Fiquem com Deus e até a próxima aula.